Ai, meu Deus. Olá pessoal, tudo bem? Graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. É uma alegria estarmos aqui ao vivo juntamente com você. Esteja conectado conosco todas as quartas-feiras, às 15 horas, estamos aqui juntos, tratando dos diversos temas da sociedade, da vida pessoal, vida coletiva, sempre fazendo um link com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Esse é um dos ministérios evangelísticos da Igreja Casa na Rocha. Desde já quero te fazer um convite, venha nos conhecer, Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Moarama, pertinho do Posto Brasil, Viação Moarama. Estamos aqui do lado do Escritório Perfeito. Estamos aqui, a Igreja Casa na Rocha, Doutor Camargo, 4555. Todas as quartas-feiras, inclusive hoje, nesta quarta-feira, às 20 horas, temos culto, o culto da fé. E no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, temos dois cultos, o culto da família e a escola bíblica dominical. Então não fique de fora, traga sua família, traga amigos, venha aprender mais das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. Porque a Bíblia diz em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é uma alegria para nós estamos aqui com a nossa querida psicóloga, né, Débora Furlan, uma amiga já de um bom tempo, né, temos caminhado Exatamente. juntos, faz parte de uma das nossas células na sexta-feira, lá no Exato. FH Combustível. E é uma alegria, Débora, é um prazer, um privilégio ter você aqui conosco, né? Derramando aí desse conhecimento, transbordando um pouco da sua vida, né? Da sua capacitação profissional. Quero agradecer a Deus pela sua vida, seja Amém. muito bem-vinda, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a Amém. pouquinho já passo para ti a bola, tá? Mas como geralmente a gente faz, pessoal, nós sempre começamos tudo na igreja, seja célula, seja culto, seja podcast, seja qualquer evento que nós fazemos, nós sempre começamos com a palavra de Deus. Até porque a missão da nossa igreja é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E é o que o pastor Giovanni faz, né? Sempre traz amigos, colegas, pastores, profissionais das diversas áreas, porque nós queremos uma igreja relacional, uma igreja que se relaciona com Deus, uma igreja que se relaciona bem em família, uma igreja onde os irmãos se relacionam bem, mas também uma igreja que alcança aqueles que estão lá fora, que ainda não têm conhecimento sobre as coisas do reino de Deus. E nós queremos começar com a palavra de Deus como nosso fundamento de tudo aquilo que nós vamos falar. Quando nós estávamos pensando, né, sobre essa temática, saúde mental, a vida profissional, eu lembrei desse texto, Débora, de 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14, aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: não desprezes o dom, ou seja, o talento, que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você, nessa tarde, às 3 horas da tarde, aqui nesse podcast, que cada pessoa tem um dom, tem um presente de Deus, um talento, uma missão, uma vocação. E isso é conferido de forma sobrenatural da parte de Deus para nós. Então é muito importante a gente se descobrir quanto à nossa paixão, as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, porque é neles que Deus vai nos usar poderosamente para a glória dele. É o que diz aqui o texto sagrado. Não despreze, ative, né? Potencialize o teu dom, a tua capacidade profissional, os teus dons, os teus talentos, a tua paixão, a tua missão de vida, a tua vocação. E é o que nós vamos falar hoje sobre vida profissional. No versículo 15 ele diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento, em outras versões diz, o teu crescimento seja manifesto a todos. Então Paulo está dizendo, olha, leia a palavra, te capacite na tua vocação, no teu dom, no teu talento, faça cursos, te aperfeiçoe, né? Se desenvolva na tua vida pessoal, profissional, familiar, para que o teu crescimento seja manifesto, ou seja visível a todas as pessoas. E aqui eu quero te deixar uma pergunta, meu caro ouvinte, você que está nos assistindo,
faz um link aí através das suas redes sociais, compartilhe com as pessoas que você ama. Será que as pessoas têm percebido o seu crescimento? Será que você não tem perdido tempo com tantas coisas fúteis, banais, que não levam a nada, ou realmente você tem sido um bom gestor do seu tempo, aplicado o teu coração, a tua vida, a tua força, a tua energia, naquilo que realmente vai fazer a diferença na tua vida pessoal, profissional, familiar? E aí queremos terminar com o versículo 16. Paulo olha para Timóteo, seu filho na fé, alguém que ele amava, e diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. O que me chama a atenção aqui, Débora, é bem o começo desse versículo. Tenha cuidado de ti. Isso. Tá. Ou seja, cuide de você mesmo, cuide do seu coração. E nós vamos falar sobre saúde emocional, saúde mental. Sim. É muito importante que cada pessoa cuide de si. Devemos cuidar uns dos outros? É claro, mas também precisamos cuidar de nós mesmos, das nossas emoções, sentimentos, da nossa mente, né? De toda Perfeito. essa parte emocional, psicológica, do nosso corpo também temos que cuidar, e principalmente do nosso espírito, que é a base e o fundamento da nossa existência. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida emocional, cuide do teu corpo, faça exercício, né? Te qualifique, não fique parado. Cuide de todas as 3 dimensões do ser humano: corpo, alma e espírito. Porque se você fizer isso, você vai estar cuidando de você e automaticamente você vai ser muito mais produtivo em tudo aquilo que Deus entregar nas suas mãos, principalmente as pessoas e as vidas que estarão debaixo dos seus cuidados. É o que diz aqui: persevera, continua, te empenha, tenha cuidado, né? Medita, te desenvolva, que o teu crescimento seja visível a todos. E lembre-se, cada pessoa tem um dom, tem um talento dado por Deus. Acho que nada Amém. melhor do que esse texto, né? Perfeito. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo. E eu te agradeço por tudo isso, tá? Quero Obrigada. começar com uma pergunta preciosa, assim, que fala mais da tua vida, mas tem ligação também com a tua vida profissional. Como é que você, como mulher, né, como pessoa, talvez em tenra idade, desde cedo, se descobriu como uma psicóloga? Tá. Conta um pouquinho para nós, assim, Eu vou. como é que você se descobriu como uma psicóloga na jornada da tua vida? Certo. Primeiramente, eu quero agradecer você pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite, por você me dar essa oportunidade de estar aqui contigo. Amém. Vejo que é uma forma muito bonita de estar, né, uma tarde, de estar comunicando, né, fazendo esse trabalho teu, muito bonito mesmo. Amém. E a gente percebe o tanto que tem amor envolvido nisso, né? Com certeza. É muito lindo a tua postura e a forma que você leva o evangelho de uma forma tão leve e tranquila para o povo, né? Obrigado, querido. Obrigada mesmo pelo Amém. convite. E é uma alegria te ter aqui. Muito Sempre. obrigada, Deixo obrigada. sempre as portas já abertas para você Obrigada. nesse lugar. Obrigada. Então, falando um pouquinho da minha história, como eu cheguei na psicologia, né? Isso. E como foi essa migração depois para a psicologia empresarial, tá? Certo. Eu iniciei a minha carreira profissional como professora de música. Olha, Eu tive uma escola de música aqui em Umuarama, que é a Escola de Música Cooler, por 20 anos. nossa. E foi uma escola bem sucedida aqui dentro de Umuarama. E por esse período, daí eu cheguei a um tempo que eu falei assim, eu quero fazer uma mudança na minha carreira profissional, Certo. né? E quando eu tomei essa decisão de fazer essa mudança na minha carreira, eu comecei a procurar a fazer um curso, porque ainda eu não tinha uma graduação. E daí eu escolhi a psicologia. Isso. O Me que te identifiquei. levou a te interessar pela psicologia? O que te chamava atenção, né? O que fez, dentre tantas ciências que existem hoje, chamar a tua atenção, brilhar os teus olhos com relação à psicologia? O que eu vi, assim, sempre gostei de estar com as pessoas, sempre gostei de ouvir as pessoas, e sempre gostei, assim, sempre quando eu estava ensinando, eu sempre fui detalhista com as pessoas. Na hora que eu estava ensinando, eu só me adaptava com professores
que eu ia fazer aula se eles fossem detalhistas como eu. E eu percebi que eu tinha um dom de como lidar com pessoas, porque lidar com pessoas, eu acredito que é um dom. Começa Sim. pelo um dom, né? É. E daí, quando eu fui ver o que a psicologia ela procurava, o que ela propunha na metodologia, eu falei assim, é isso mesmo que eu quero fazer. Que legal. E eu vou falar para você, foi mais assim uma intuição que eu fui tomando decisões. E aí foi se descobrindo dentro da E faculdade, fui em de- meio ao curso. Aham. E no período que eu fiz, foi um período integral, era de manhã e à tarde. Nossa, E ainda eu continuei dando aula de música. poxa, Mas eu que legal. coloquei mais pessoas, mais professores na escola, Sim, e eu fui administrando. que legal. Quando eu finalizei o meu curso, 5 anos de psicologia, eu falei assim, agora eu vou fechar a escola. Eu fechei a escola mesmo e fui atuar na área da psicologia. E eu sempre quis, desde o início, eu queria a área da psicologia organizacional. Que legal. Né? Eu acredito que eu já tinha esse lado de empreendedor, de negócio, isso já vem da minha família, dos meus pais, sabe? Então isso já me atrai. Certo. E daí onde eu tomei essa decisão, quero fazer a psicologia organizacional. Ou seja, estava no sangue, Já né? estava no No sangue, DNA. no DNA. Foi só se descobrir dentro de uma área mais específica. Mais específica, entender melhor os comportamentos, né? Certo. E daí eu fui fazendo, em seguida terminei, já fui fazendo as minhas pós-graduação. Certo. E fiz meu MBA na Fundação Getúlio Vargas e fui fazendo, comecei a trabalhar também com os deficientes visual, que me deixou assim, aprendi muito com eles. Foi uma Legal. troca legal, fiz também uma especialização na educação especial. Que legal. E assim foi a meu caminho, que faz 22 anos Que que eu estou legal. caminhando na área da psicologia. Nossa, 22 já. 22 anos. Bem experiente já. E falo para ti assim que eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Se fosse para mim escolher hoje a minha carreira profissional, eu escolheria novamente a psicologia. Que legal. Como é gostoso, né, gente? A gente perceber alguém que descobre a sua paixão, a sua vocação, né? O que a Bíblia chama de propósito. Exato. A teologia nos ensina que existe o propósito geral de todos os homens, o eterno propósito de Deus, ela chama de eterno propósito de Deus, que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito geral de Deus para todos os homens. Mas a teologia, que é o estudo acerca de Deus, também ensina que existe um propósito específico de Deus para cada pessoa. E como é lindo, né? Conversar com alguém, dialogar com alguém que se descobriu, né, na sua vida. Houve uma grande mudança na área da música. A minha formação também é musical. Tenho formação na área de educação musical e ensino, né? E fiz neuropedagogia também como pós, que é bem similar, estuda matérias Sim. similares. Então, como é gostoso a gente se descobrir, né, na nossa vocação, na nossa paixão. E isso aqui é legal, gente. Às vezes você não vai descobrir a tua paixão do nada. Você tem que servir, trabalhar em várias áreas da vida, até que você, numa delas, você se descubra ali. E você diga, Exato. não, eu nasci para isso. É isso que me dá prazer. É isso que as pessoas percebem que eu sou diferenciado nessa área. E quando você descobre a sua paixão, automaticamente surge a tua vocação. Exato. Então eu vejo assim que o quanto que é importante a gente fazer um trabalho com amor. Tudo inicia com amor. Sim. E quando se faz um trabalho com amor, ele fica leve, ele fica tranquilo. Você tem um entusiasmo, você tem motivação para fazer cada vez melhor. É verdade. Né? E é isso que nós temos que implantar dentro das empresas, nos colaboradores, o amor. Sim. Né? E que onde se abre todas as portas. A maioria das pessoas trabalha só por um trampo, né? Para ganhar dinheiro, né? Para produzir riqueza. E trabalho é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Trabalho é mais que trampo. Trabalho é muito mais quando você compreende que não é apenas um trabalho, é uma vocação, é um chamado, é uma missão de vida, né? Às vezes você está no trabalho errado e nele você não encontrou a tua vocação, a tua missão. Exatamente. Então se descubra, né? Pesquise, analise as várias possibilidades que a vida te coloca, né? Como contingência ali, como possibilidade diante de você.
e te capacite, né? Olha o que Paulo fala para Timóteo, né? Te Exatamente. capacite, que o teu crescimento seja visível na frente e diante de todos os homens. E isso é legal, né? Você É. foi atrás, correu atrás, fez a tua graduação, depois fez pós, e nelas você foi se descobrindo. E hoje a psicologia, né? Pelo menos a última pós que eu fiz em psicanálise, ela mostra que a psicologia é uma ciência muito ampla, né? Que Sim. tem várias abordagens, várias técnicas psicológicas. Qual delas você mais se identificou? E qual delas para você faz mais sentido? Para mim, eu fiz a escolha da comportamental, Certo, né, da Skinner, o Skinner, né, que é sim, ele que desenvolveu essa metodologia. Então, e eu gosto muito dela porque eu gosto de observar os comportamentos, que os comportamentos, quando é visto, a gente começa a fazer as mudanças quando a gente trabalha com uma ferramenta adequada com o colaborador, vamos falar, ou com o próprio cliente, né? sim, Então, hoje também, assim, voltando um pouquinho sobre a palavra que você leu agora, eu acho muito bonito quando fala dos talentos, né? Que isso, nós temos o talento, só que nós não podemos deixar ele paradinho, né? sim, Guardado. E exatamente, como desenvolver isso? isso, Primeiro passo, eu entendo que a gente tem que ter coragem de dar o primeiro passo, porque isso, hoje nós temos vários cursos para poder estar melhorando, desenvolvendo cada vez melhor, né? A palavra mesmo fala que nós temos que estar multiplicando os nossos talentos. é Nós, verdade, nós não podemos estar acomodados no que nós temos hoje, podemos sempre estar buscando mais. isso, Mas tudo vai depender de uma decisão do que eu quero para a minha vida, isso. né? E eu percebo hoje nessa caminhada. Quem esconde talento, perde talento, né? Mas quem Exatamente, multiplica talentos ou desenvolve o talento, recebe mais talentos e dons da parte do Senhor. exatamente, é bíblico, É né? bíblico, Então já é uma ordem. Então essa ordem ela tem que ser executada, sim, né? Então eu vejo que hoje o quanto que as pessoas elas buscam tão pouco autoconhecimento. E eu entendo que o autoconhecimento é a virada de chave certo. para o desenvolvimento do ser humano. Pegando nessa abordagem que você mencionou, né? Como é que você ajuda colaboradores, e não só colaboradores, mas gestores também, empreendedores, a se autoconhecerem? Quais são as técnicas que você utiliza, as ferramentas? Como é que você leva a pessoa a ter esse autoconhecimento? Olha, primeiro o que eu entendo hoje, assim, né? Primeiro ele tem que ter esse desejo de querer buscar esse autoconhecimento, porque, Certo, né? Esse é o primeiro passo. Nós temos várias ferramentas, né? Eu trabalho com treinamento, eu trabalho com mentorias e eu trabalho assim, vamos falar assim, o que que um gestor precisa para ele desenvolver, para ele se capacitar? Ele tem que ter o entendimento da inteligência emocional dele, que eu vejo que é fundamental. é, Ele tem que conhecer as emoções deles, ele tem que saber definir os seus sentimentos para ele compreender como que a sua equipe vai. E daí eu estava até lendo esses dias, né, que como que é um líder dissonante e ressonante, né? O líder ressonante, claro, né? A gente já percebe que é uma harmonia, uma tranquilidade. O dissonante, ele vai no impacto das coisas que vai acontecendo, ele vai devolvendo do jeito que ele entende que deve ser. reativo, né? É, Reativo, né? é. Né? Sobre os valores dele, aquilo que ele aprendeu, e ele vai assim. E o ressonante não, ele vai mapeando a sua equipe. Mas antes dele começar a mapear, ele sabe definir bem os sentimentos dele, sabe? Ele sabe definir o que ele sente. Porque muitas vezes eu encontro que a pessoa fala assim, eu estou com uma agonia, estou apertando o peito, mas ela não sabe definir o que aquilo traz para ela. E a inteligência emocional vem para explicar para nós que quando nós temos essa conexão, esse entendimento do nosso sentimento, nós conseguimos ter a resposta. Hum. Ou seja, a gente não precisa negar sentimentos, mas sim aprender a processá-los, a lidar com eles, a sermos bons gestores dos nossos sentimentos. Exatamente. A partir daí, eu consigo fazer uma boa liderança, porque daí eu vou
acolher. Eu me conheço, daí eu vou. E hoje o que acontece? Os líderes, maioria do que eu tenho vivido, eles se tornam líder pelo tempo de trabalho que eles estão trabalhando, Sim, porque executam um trabalho bem feito e eles são nomeados com o título de líder, sim, é verdade. né? Mas e qual que é, né, o talento, qual que é a competência dele de lidar com pessoas? É verdade. O que eu observo também como pastor é que tem muitos empreendedores, líderes, empresários, que são muito bons com os colaboradores, no sentido que são bons gestores de pessoas no ambiente de trabalho, mas na sua vida pessoal é uma calamidade. Qual é o equilíbrio que a gente tem que ter entre vida profissional e vida pessoal? Como é que esse empreendedor, esse gestor, essa pessoa, né, que tem determinado nível de liderança, pode aprender as coisas mais básicas, né, que é a própria, por exemplo, vida pessoal, relação com o seu cônjuge, relação com os seus filhos? Que dica você dá para esse tipo de dificuldade no meio empresarial? Então, o que que eu penso, assim, bem rapidamente, né, quando você menciona isso, eu entendo que o autoconhecimento ele não tem, porque se ele conhecesse esse a si mesmo, ele conseguiria fazer um equilíbrio entre As duas áreas. as duas Sim, áreas, né, o profissional e o pessoal, sim. né? E isso, por quê? E eu sempre falo, né, dentro da família eu poderia oferecer o meu melhor, né, porque são as pessoas que eu mais amo. Exatamente. E é o que a gente vê, né? Justamente a escorregada está nisso, né? Ele oferece o seu melhor no ambiente profissional, que é uma coisa secundária ou terciária da vida, mas não primária. E quem mais ele deveria amar ou dar o seu melhor, como você É, mencionou, acaba sendo colocado de lado e dado só o que sobra, o refúgio, né? daí vamos falar. Eu acredito que ama, sabe? Mas não sabe lidar com esse amor, Sim, né? Não sabe explicar a intensidade do amor. é, Então, assim, claro que eu também entendo que quando isso não acontece, também a pessoa também tem as suas dores também, né? claro, Que claro. foi, que veio nos seus valores, na sua cultura, né? Isso, Na sua educação, que também não foi aprendido. sim. E como que eu vou buscar ser um bom gestor, uma pessoa melhor desenvolvimento, né? Melhor desenvolvida, Hum, se eu não tivesse olhar para mim mesmo? sim. Então, Ou teve más referências, né? exato, Maus modelos de autoridade exato. que Então, acabam se repetindo, né, através das gerações. exatamente. E muitas vezes as pessoas não têm esse olhar. É verdade. Elas começam daqui para frente. É, E elas não olham como ela foi construída. sim, E é aí que é o ponto, quando eu olho como eu fui construída, eu começo a entender os meus obstáculos, as minhas pedrinhas. A partir daí, eu começo a desenvolver o meu autoconhecimento. tá. Então, para ti, se eu entendi, né, eu acho que sim, a base para a pessoa ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional é se descobrir a sua real identidade, o seu Um autoconhecimento. autoconhecimento para você ter o seu Quando tu fala autodesenvolvimento. de autoconhecimento, você está mencionando da percepção da história da sua vida, daquilo que a formou, das suas crenças, dos seus Exatamente, valores, da tudo. onde ela veio, aonde ela Ela está e está para onde ela onde ela pode vai. ir. Exato. A jornada da A vida. jornada da vida, Que né? legal, que E legal. é isso, por isso que nós precisamos, né, entender qual é a minha missão de estar aqui. É verdade. Essa, na verdade, é uma das grandes questões filosóficas, né? O porquê eu nasci, Porque eu nasci. o porquê eu existo, da onde eu vim, Uhum. né? E aí, gente, nada melhor do que a Bíblia Sagrada para a gente se autoconhecer, né? A gente sempre ensina aqui do púlpito, da igreja, que o Deus da Bíblia é o grande eu sou. Eu sou. Eu Uhum. sou o que sou. E a gente ensina justamente isso. Na medida em que nós nos relacionamos com o grande eu sou, nós descobrimos o nosso verdadeiro eu, a nossa personalidade, a nossa identidade. E Uhum. começamos a ter esse autoconhecimento que você mencionou. A Bíblia nos confronta, né, o tempo todo. A Bíblia também é como um espelho para nós, onde a gente enxerga quem nós somos do ponto de vista de Deus,
ao mesmo tempo nos leva a refletir como nós somos diante das pessoas e como nós olhamos para nós mesmos. É a tríade do amor, né? Que a Bíblia Ah, Sagrada sim, fala: ame o Senhor teu Deus, ame o teu próximo como a ti ti mesmo. mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Mas ao mesmo tempo, como é que eu vou amar a mim mesmo se eu não desfruto do amor do Criador por mim? Então, acho que dentro desse tripé do amor, dessa tríade do amor, é que a gente se descobre e provavelmente deve ser, pelo menos é o que eu compreendo, né, do ponto de vista da Bíblia, da teologia, eu acho que ali está a grande chave do É, autoconhecimento. Se relacionar com o Criador, descobrir minha identidade, o meu autoconhecimento, a minha vocação em Deus, e desfrutando do seu amor, aprender a amar a mim mesmo e amar o outro como eu amo a mim em mim mesmo, de mesmo. forma sadia, equilibrada, né? Exatamente. E E é é tão lindo isso. é lindo isso, né. Mas o que que ocorre muitas vezes, a pessoa ela não quer vivenciar as suas dores, né. É, Então ela procura, falar do outro, de entender. O que que eu escuto muito? Quando eu vou perguntar, né, eu vou fazer entrevista, que eu também trabalho com recrutamento e seleção dentro das empresas, e eu pergunto, né: "Como você se vê?". E as pessoas elas ficam: "Ai, como? Que jeito que você quer que eu falo, né?". é. Então, assim, quantas vezes que eu já ouvi a pessoa falar assim: "Ah, eu posso chamar minha esposa para Olha, falar?". Você está entendendo? "Ah, pode chamar não sei quem?". ou seja, ela se vê a partir do outro, não a Exato, partir de uma visão que ela tem dela dela mesma. mesma. Então, quando eu olho para isso, eu vejo assim, ela não conhece a si mesma. E como tem gente assim, E né? como tem pessoas assim, Meu Deus, né? Então, como que vai buscar esse autoconhecimento se não conhece a si mesmo? é verdade. E é onde as pessoas ficam paradas no tempo. Sim, E elas ficam observando, ou pessoas que elas ficam observando os outros a caminharem, e ela fica parada no caminho, ou elas criam o hábito de ficar simplesmente criticando o outro, ou cria-se um hábito só de ficar reclamando e não caminha, isso. e fica parado. É, a Bíblia diz, né? Quem usa de comparação é falto em entendimento, né? Se eu partir do meu senso, né, da minha vida, a partir de um olhar para o outro no sentido de me comparar com o outro, eu estou fazendo uma burrice, né? Eu estou sendo falta em entendimento. Eu não estou agindo com inteligência, porque a minha vida não parte do outro, mas parte da minha própria vivência, né? Na minha Exatamente, da relação minha com o Criador experiência e com as pessoas e comigo mesmo, comigo né? mesmo. Muito legal isso. Tá, voltando aqui um pouquinho, né, sobre aquela questão. Como é que você tem visto assim o crescimento da tua ciência, da ciência que você aborda, da psicologia, dentro da nossa sociedade hoje? Por que que isso acontece? Olha, eu assim, eu vejo que hoje está mais fácil para a gente falar sobre a psicologia, né? As É pessoas verdade. estão mais abertas, É uma né? ciência que tem crescido muito, Tem né? crescido muito agora nessa pandemia, né? Agora nós Sim, estamos no momento da pós-pandemia, isso. então as pessoas elas estão mais atentas. Antigamente também tinha um mito, né, de Tinha o que mito, quem só procurava psicóloga é que era quem é louco. loucos? E não é. Não, Hoje a gente tem aprendido na sociedade moderna que qualquer pessoa precisa de alguém para abrir o coração. E nada melhor, né, do que um pastor, um terapeuta, uma um psicóloga, que são psicólogo. especialistas na área de ouvir pessoas de forma saudável, sem se deixarem afetar e sendo uma bênção na vida das pessoas, né? Né, e o psicólogo, né, como o pastor, os outros, né, eles têm esse cuidado, esse zelo pelo sigilo, né? Sim, E que isso transmite uma confiança sim, para o outro, ele poder abrir e falar da sua própria vida, das suas dores, das suas queixas, né, sim. dos seus sentimentos que não consegue falar Para para outras ninguém, pessoas, é. né? E Às vezes nem para o seu cônjuge, né? muitas vezes não, Ou não para os seus quer. pais. Exato, né? Se sente vergonhado falar das suas fraquezas, né? E assim, gente, é muito importante, né? Não tenha vergonha das suas fraquezas. Exatamente. Trabalhe as suas fraquezas, né? Exato. Tem um livro até recomendando para ti, se quiser até tem em Aham. PDF, eu mando para você. Sim, claro que quero. Tu vai gostar muito. Se chama O Líder Emocionalmente Saudável. Olha. Eu não sei se tu já leu, de um Não. autor norte-americano chamado Peter Scarazzi. Era um pastor que chegou numa fadiga emocional tremenda, daí ele teve que fazer uma reavaliação da sua vida, uma autorreflexão, uma mudança radical na sua vida. E a partir dessa mudança, né,
ele escreveu esse livro, né? Pesquisou sobre o assunto e tal. E é muito interessante. O capítulo que mais me chamou a atenção está dentro disso que você mencionou, sobre aprendendo a lidar com as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. Perfeito. Olha que coisa linda. E a Bíblia fala sobre isso, né? Quando Paulo fala que ele percebeu que ele era forte quando ele se sentia fraco. Porque o seu Exato. poder não estava na sua força, mas na sua fraqueza. E era sobre ela que o poder de Deus repousava. É algo muito lindo isso, né? Não tenha vergonha das suas fraquezas. Mas eu vou... Trabalhe elas, né? Eu só vou saber se eu sou forte se eu enfrentar a minha fraqueza. Exatamente. Né? Exatamente. Não tem como eu já determinar, sou forte, sem olhar para a minha fraqueza. E eu costumo dizer que também todo ser humano, além de ter fragilidades, fraquezas, o que ele chama de vulnerabilidades, que a gente não tem do que se envergonhar, mas entender que isso é um lado humano, né? O ser humano não é super-homem. E aí ele combate muito esse mito, né, de super-homem, super-mulher, super-mãe, super-pai. Não, Deus não quer isso de você. Tem um outro teólogo também, brasileiro, ele diz assim, olha, Deus não quer que você seja nem um anjo, muito menos que você seja uma besta voraz ou um demônio. Deus só quer que você seja semelhante a Jesus de Nazaré. Humano como Jesus de Nazaré. Então tem muita gente que, né, esquece do lado humano. Então, né, Jesus foi humano. foi humano. E a humildade, né, para você admitir suas fraquezas, você tem que ter humildade. Jesus chorou Jesus chorou. na perda de um amigo. Exatamente. Né? É lindo isso. Então, por isso que quando, né, tem esse desejo de buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, tanto pessoal como profissional, sinta confiante em falar com o psicólogo, né, com o Isso. pastor. Não, porque eu entendo que a partir do momento que eu senti a confiança, eu consigo me abrir, né, e falar delas. E como a gente vê isso, né, nas salas dos psicólogos, nas salas pastorais de atendimento, a gente vê como é importante, né, o simples fato de nós abrirmos o nosso coração, falarmos as nossas mazelas, dores, fragilidades, vulnerabilidades, né, como isso já promove cura. A fala promove cura. Né? E a psicologia ensina isso. Isso, né? E é muito lindo isso, né? Porque quando eu entendo que eu só consigo fazer mudança quando eu tenho consciência dela. É verdade. Né? Se eu não tiver uma consciência das minhas fragilidades, eu não vou para o mais, porque eu vou ficar paralisado. É verdade. Né? Então, e se eu não tenho nem coragem de contar para ti as minhas fragilidades, como que eu vou evoluir? É verdade. É verdade. Então, assim, isso é verdade. Quando eu falo dela, já promove a minha cura. Porque eu começo a ter insights daquilo. E começo a compreender por que aquilo aconteceu. E eu começo a entender uma saída para aquilo. E através do falar com o outro, às vezes a tua fragilidade não é a do outro. E o outro já venceu isso que para você é a sua fragilidade. Sim. E ele vai ter a chave que vai mudar o curso da tua vida, no sentido de que ele já venceu essa área, ou ele não tem problema nessa área. Mas ao oferecer aquele ouvido amigo, né, aquele coração com empatia, compassivo, ele pode trazer da parte de Deus uma chave que venha destravar a tua vida e te ajudar a trabalhar ou superar as tuas fraquezas e vulnerabilidades. Sim. Tanto que a psicologia fala, né, que nós temos que buscar o conhecimento, que a gente tem que estar atento aos conhecimentos, mas nós não podemos deixar de olhar para o lado espiritual. É verdade. Né? Então, todo o trabalho que eu faço, eu falo da vida espiritual porque nós temos que ter o cuidado da vida. O cuidado da vida é o quê? É o autocuidado, é o lado espiritual, é a forma que você se relaciona com as pessoas. Sim. Isso tudo é envolvido. Sim. São os pilares da vida. E se nós não estivermos atentos a eles, algum ponto vai estar fragilizado. Né? E naquele ponto de déficit, pode ser que seja a nossa derrota, né? A nossa ruína, a nossa destruição. Né? Porque houve um desequilíbrio em uma determinada área da nossa vida. Bem isso mesmo. Então, assim, buscar o autoconhecimento é a virada da chave. E eu vejo que o líder,
E eu gosto muito de falar sobre a liderança, porque o líder, ele inspira muito bem a sua equipe, né? Ele motiva a sua equipe quando ele consegue compreender o que a equipe, como ela é. Sim, verdade. Né? Por que a gente vai ter bons resultados na empresa? É quando o líder, o gestor, ele acolhe essa equipe. Sim. Né? Valoriza cada um, né? Na sua singularidade, potencializa o dom e o talento, as capacidades. Então, assim, eu entro dentro da empresa para quê? Para os colaboradores terem reconhecimentos das suas próprias competências. É Né? verdade. Quando ele reconhece as competências, ele fica forte. É verdade. E ele ficando forte, ele vai ter um melhor desempenho, um melhor resultado. É verdade. Hoje, muitos empresários, eles estão com um olhar melhor hoje de ter uma psicóloga dentro da empresa, né? Fazer uma consultoria, promover treinamentos, né? Promover mentorias com o colaborador. Tudo isso ajuda o colaborador. Quando a empresa se preocupa com a vida pessoal deles, né? E eles veem que a empresa está amparando, eles querem realmente. Sim. Muitos acatam isso. Opa, agora vai ser o momento. Porque os treinamentos, ele não fica somente dentro da empresa, falando só das coisas da empresa. Você faz uma ponte para a área familiar também. Sim, sim. É isso que é legal. Que afeta, né? Que se reflete na vida do profissional, né? Exatamente. E é justamente isso que eu ia falar, né? Como é que você percebe hoje as empresas investindo em saúde emocional dos seus colaboradores? E qual é a importância disso, né? Talvez para um empresário, alguém que esteja nos ouvindo. Qual é a importância de se investir nessa questão da saúde mental, da saúde emocional dentro das empresas? E o porquê que tem crescido tanto isso hoje? Hoje tem crescido bastante pela situação que nós vivemos, né? Certo. Pela pandemia. Mas eu vejo que isso já tem vindo Já vem numa crescente. Já vem né? numa crescente, porque hoje o empresário, ele vê assim, eu preciso dos meus colaboradores bem, para ter bons resultados. Porque uma empresa precisa de resultados. Sim. E quem que vai dar o resultado? São seus colaboradores, pessoas, são as pessoas. É. Né? E essas pessoas, elas têm que estar no seu cargo correto, eles têm que ter um esclarecimento da sua função. Isso. Né? E se ele tem esse esclarecimento, ele consegue executar de uma forma eficaz. Sim. E essa forma de harmonia, o ambiente do trabalho faz muitas vezes o colaborador não trocar o serviço dele por outra empresa. É verdade. Hoje eu vejo, assim, na minha experiência, que a empresa, o concorrente pode convidar para chamar o teu colaborador. Eu vou pagar R$200 mais. Mas se o ambiente é acolhedor, o ambiente, ele abraça... É família, né? É família, ele tem aquela energia positiva, Verdade. ele fala, não quero. Eu não vou trocar por causa de R$200. É verdade. Eu sempre falo isso, pessoal, né? Às vezes, muita gente vem nos perguntar, pastor, mas será que eu mudo de emprego ou não? Eu sempre dou a seguinte dica para a pessoa. Não troque o certo pelo incerto. Só troque o certo por um mais certo ainda, né? Porque às vezes acontece muito isso, né? Falsas propostas, um aumentinho aqui que parece ser uma boa, mas no final às vezes, né? É um puxão de tapete do que ele já tinha, né? Então, são cuidados que o funcionário às vezes tem que ter, né? Então assim, né? Por que é importante ter isso dentro da empresa, né? Proporcionar isso para os colaboradores, treinamentos, mentorias, eles vão fortalecer dentro da empresa. Laços afetivos dentro da empresa. Laços afetivos, né? E isso é legal porque muitas vezes a família também fala assim, não, você não vai sair, porque lá eles entendem quando você precisa faltar, eles conseguem entender para você poder cuidar de mim e tal. Então a família, a esposa ou o esposo começa também a se comprometer com a empresa. É verdade. Por quê? Porque a empresa... E aconselha não sair. Não sair. Então, assim, por que não toma uma decisão de sair? Claro que ele tem o apoio da família e o ambiente faz ele falar, não. É propício, né? É propício. Não é um ambiente tóxico, não de é um perseguição, ambiente. Exatamente. de toxicidade. Exato. Né? E a gente encontra muito isso, esse ambiente negativo, né? Muito tóxico, né? Sim. Que a pessoa
Eu já atendi vários casos na clínica que pessoas pediram demissão, estavam ganhando super bem, porque toda vez que chegava na frente da empresa, começava a chorar, Sim, né? Tem várias vezes eu atendi. O que que aconteceu que isso desencadeou? sim, Foi o ambiente. sim. O ambiente fez isso. E o líder, o gestor, não estava prestando atenção que isso estava sendo provocado. E uma empresa não é formada só de números, né? Ela é formada de pessoas, e Formado pessoas pessoa. não são números. Exato. Outra coisa, pessoas têm alma, né? Têm sentimentos, têm emoções, precisam ser valorizadas. Eu sempre costumo dizer aqui na nossa comunidade que a gente precisa criar nesse ambiente um ambiente de honra, um ambiente de valorização do outro, para que as pessoas, quando entrem aqui, se sintam especiais Exato. e sejam valorizadas quanto à Se sua sintam, singularidade, né? eles se sintam valorizados onde eles estão, né? É. Porque, pode falar. Dentro daquilo que a gente estava falando, também eu percebo que no meio empresarial também houve uma capacitação, né, dessa nova geração de empresários, empreendedores, né? Ou seja, eles não se acomodaram só naquilo, na sua vivência profissional e no seu crescimento profissional, mas hoje estão se capacitando, fazendo cursos, lendo mais, né? Exato. E isso abre o leque de possibilidades, inclusive de parcerias com outras ciências, com outras áreas, a fim de melhorar o ambiente profissional, né? É. Um exemplo é o trabalho que a gente faz, né? Dentro das empresas, o trabalho Exatamente. de levar a espiritualidade no ambiente profissional, É. compreendendo que a espiritualidade também faz parte de uma das facetas da vida humana. Na verdade, a Bíblia diz que é a base, é o fundamento da vida humana. Então, quando a gente investe nisso, na vida espiritual, na vida emocional, psicológica, você está agregando o teu colaborador, o teu trabalhador ali, um ambiente saudável, onde ele vai crescer e florescer em todos os aspectos da vida dele. É. Não só números, alvos, metas e projetos, né? Então, assim, eu gosto muito de metas. Eu gosto bastante de metas. Tem que haver, Tem né? que ter, No né? mundo profissional tem que ter. É. A vida pessoal também, Sim, né? Tem que ter metas, né? Se eu não tiver meta, eu perco o sabor de viver uma vida. não chega a lugar nenhum, E não né? chega a lugar nenhum. Então, quando estou dentro da empresa, eu gosto de trabalhar, vamos falar assim, despertar no colaborador a importância de ter metas. É verdade. Porque quando eu desperto isso neles, eu tenho mais garantia, né? Eu tenho mais tempo que eles ficam comigo. Sim, Eu não tenho uma garantia que eles vão ficar sempre comigo, claro. mas eu tenho um período que eles vão ficar mais comigo dentro da empresa. Então, a meta, ela proporciona a você evoluir, crescer e buscar o novo, É verdade. né? Buscar o novo. E muitas vezes as empresas também contratam a gente lá, acredita assim, eu contrato você, pago você, você faz o que tem que fazer porque eu quero aqui diferente. Eu quero diferente. Ele nem sabe o que que é diferente ali. Tá. E ele fala assim, você faz tudo. E ele não faz, ele não proporciona nenhuma mudança. E ele pensa o seguinte, ele está pagando um psicólogo, um consultor ali, tudo já vai acontecer. Não, não vai acontecer. Porque tem que ser com todos envolvidos com o mesmo objetivo. Inclusive o chefe, o líder da empresa, Todos. Todos na mesma intensidade. né? Não é somente capacitar a equipe, mas todos que estão ali dentro, que representam aquela empresa, têm que estar envolvido na mesma missão. É verdade. E eu gosto muito de falar isso, né? Qual é a missão da empresa? Quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu quero visualizar, qual é a missão? Qual é a visão da empresa? E eu pergunto a todos, vocês poderiam falar para mim qual é a missão da empresa? Porque se isso estiver claro para o colaborador, ele começa a já ter um caminho como ele tem que caminhar. É verdade. Aqui a gente procura na igreja deixar bem claro, né? Que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então são 3 palavrinhas chaves que são a nossa missão. Cristo, a Bíblia, a palavra e relacionamento. Uma igreja relacional, uma igreja de afetos, uma igreja que ama, né? Nas várias abordagens, né, relacionais que existem. Exatamente. E
E é o caminho, né? Sim, E é por isso que a gente fala do propósito, né? Se eu não tiver esse propósito, tiver claro esse propósito, o que que eu vou fazer, é verdade. né? Como é que a gente pode, ó, uma perguntinha assim bem prática, né, para a gente poder ajudar as pessoas que passam por dificuldades emocionais? Como é que alguém pode ajudar outra pessoa que passa por dificuldades emocionais? Quais são as dicas que você pode dar para alguém que de repente o seu colega, o seu vizinho, o seu parente chega do lado dele e começa a contar situações que ele está vivenciando? Como é que eu posso ajudar alguém que passa por dificuldades emocionais? Olha, e que, né, primeiro a pessoa tem que admitir que ela está com essa dificuldade, né? Hum, Começa aí. Porque quando a pessoa, ela admite, ela, né, ela fala assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero sair desse quadro. Ela já começa a dar o primeiro passo, é verdade. né? E esse passo é difícil, sabia? Sem dúvida. É difícil as pessoas darem esse passo. O ser humano ele tende ao comodismo, né? A se É, manter numa zona de conforto. é. E muitas vezes, né, a pessoa está descontente, né, com essa vida que tem levado, mas não sabe para qual caminho pegar. Hum, Eu vejo que quando a pessoa tem essa dificuldade emocional, ela precisa. Claro que os amigos nessa hora emprestam o ombro amigo, né? Que ela pode falar das suas dores, né? Do que está sentindo, mas eles só vão ouvir, sim, né? E quando ela vai até um psicólogo e começa a falar de si, sabe? Eu vejo, hoje eu entendo que todo mundo tinha que fazer terapia. sim. Todo mundo. A própria psicologia ensina isso, né? Todo mundo tinha que fazer, Todo sabe? psicanalista precisa fazer análise. Análise, né? Todo O psicólogo psicólogo tem que precisa fazer terapia. terapia. É obrigatório isso, né? É, E isso é porque quando eu vou lá buscar essa ajuda, eu sei que esse profissional está capacitado para poder me ouvir. é Ele verdade. está com uma escuta diferenciada de um amigo. Sim, E ele tem as suas ferramentas aprimoradas para poder falar o que nós vamos fazer a partir daqui. sim. Mas o que eu entendo hoje é eu ter coragem. Muitas vezes, sabe o que eu também escuto? Ah, eu Hum, fui na psicóloga, não gostei e não fui mais. Assim, vamos para outra psicóloga. é, Para você buscar, ver se tem afinidade. Porque o primeiro passo terapêutico é a confiança. é verdade. Criar um laço Criar um afetivo, né? laço afetivo. Se eu não tiver confiança, eu não vou abrir a minha história para ninguém É mesmo. verdade. Então, é importante, não é porque um não conseguiu, não deu certo, que não posso generalizar, que Sim, são todos. é Porque verdade. cada profissional tem uma metodologia. Em todas as áreas também existem bons e maus profissionais, né? Sim, exatamente, né? Então, é isso que nós não podemos, daí, muitos que eu escuto, que eles desistem, Sim. né? Outra coisa também que às vezes a pessoa já vai com uma expectativa de querer ouvir aquilo que ela quer ouvir. E nem sempre aquilo que ela quer ouvir é o que ela precisa ouvir da parte do pastor, do terapeuta Sim. ou do psicólogo, né? Isso Não quer sim, encarar a a verdade dos verdade, fatos, a da sua verdade. própria vida, né? Ela não quer reconhecer Não, que aquilo é o fato, que isso. né? E também temos o seguinte, ela vai fazer terapia e acredita que com uma sessão ela já vai sair Plena já. plena, tudo resolvido. Não é. Vamos falar, a pessoa tem 20 anos de construção de história psicológica, É, né? Emocional, tudo. E agora numa sessão vai acontecer? jamais. Não vai acontecer, não tem como acontecer. É um processo, é um período, né? Sim. É igual quando a gente entra dentro da empresa, né? Quando o empresário tem esse olhar, vê o que você vai fazer, né? É. Também acha que é mágico, nada é Meio que mágico. joga a É, situação é, no colo do terapeuta, do psicólogo, né? exato, né? E não Resolve aí pra mim, né? resolve aí para mim. Você está Não, recebendo e eu se quero que você vira. resolve, Se né? vire nos 30. Faça o que tem que fazer, É né? verdade. Faça o que tem que fazer, manda embora o que tem que mandar. Não gosto de entrar numa empresa e mandar as pessoas embora. Eu Sim. sou aquela pessoa que eu entro dentro da empresa e eu quero entender o outro lado para mim
tomar uma decisão a mais correta possível, Sim. né? Porque todo mundo tem chance de se tornar melhor. Se Porque transformar, se né? transformar. Eu costumo dizer sempre isso, todo comportamento ou toda pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus, ou por questões de autoconhecimento mesmo, como você está falando, né? Toda pessoa pode mudar, Toda basta pessoa, querer, toda né? pessoa. Mas para ela mudar, E ela tem que. basta se conscientizar, Isso que é que o eu que ia você está falar falando. agora. Ela tem que ter consciência disso, Sim, né? Então, nós precisamos, então, assim, tem que ter muito amor, tem que ter muita dedicação, tem que ter um olhar diferente, né, no outro, né? Não simplesmente é, você tem que ser tudo igual. Todo mundo é diferente de todo mundo, né? Ninguém é igual a ninguém. é E nós temos verdade, que usar uma metodologia para aquela pessoa, para outra não vai ser a mesma metodologia. Quando eu verdade. vejo profissionais usando a mesma forma, eu fico meio assim, opa, ninguém é É, igual a ninguém. é, E então por isso que a escuta do psicólogo, ele tem que ser afinada. sim, Ele tem que ser treinada sim. para ele entender quais são as crenças que levaram a pessoa para chegar no ponto que está. E tem que gostar de gente, né? E tem que gostar de gente. Eu sempre digo, né? Assim como Deus gosta de gente, quem ama Deus tem que gostar de gente, É, né? Se você não gosta de gente, a área de humanas não é para você. exato. As pessoas falam para mim, né? Quantas vezes que eu já ouvi, Débora, você escuta tanto problema, você não vai ficar louca? Eu falo assim, chego em casa numa boa, tranquilo, leve, sossegado, né? Mas por quê? Eu faço o que eu faço é com amor. Eu Isso. tenho amor no meu trabalho, na minha profissão. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a minha atuação promove mudança no outro. Eu acho que É isso que é muito uma das coisas mais gratificante, gratificantes da nossa profissão, da né? nossa Do profissão. psicólogo, do médico, né? É, Do advogado também, que resolve o problema dos outros, das várias profissões, né? Do é. professor, que projeta a pessoa para a vida, né? É essa realização de saber que você faz parte da história do outro e que Uhum, você pode ver a evolução, o crescimento e a transformação na vida das pessoas. exato. Isso é vivificante dentro das É. nossas profissões, né? E é muito, Que é mais que uma profissão, é uma vocação, né? é, e é prazeroso, né? Daí você Prazeroso. se olha e fala assim, né? Eu nasci para isso. Estou no caminho certo. Eu É acho isso que que eu quando falo. você descobre o seu propósito, é quando você se pergunta para si o que eu quero fazer. E quando você está fazendo, você se descobre naquilo que você está fazendo e vem uma convicção interior onde você diz, eu nasci para isso. Uhum, Aí é porque você descobriu a tua paixão e a partir da tua paixão, dons e talentos, surge o teu propósito, a tua uhum. missão de vida. É. Por isso que daí eu volto lá novamente, o autoconhecimento. Por isso a gente tem que conhecer nossas competências, Sim, nossas habilidades, para isso, mim me identificar aonde eu devo estar, isso, né? Porque fazer por fazer é fácil, sim, mas fazer naquilo que você tem amor, tem carinho, é é diferente. diferente. Tem um outro livro muito bom sobre isso que a gente está falando, que é o Agenda, Tempo e Foco. Uhum. Agenda, tempo Tempo e e foco, foco. ou seja, administre o tempo, forme a tua agenda e tenha foco naquilo que você faz. Esse Agenda, Tempo e Foco é um livro muito bom porque ele faz você refletir sobre a sua vida, procurar descobrir essas coisas que a gente está falando, a paixão, a sua vocação, quais são os seus dons, os seus talentos. E ele também leva o autor, Josué Campanha, é um grande líder, é um pastor, um grande líder, é um líder de líderes, na verdade. Ele ensina justamente isso, a você fazer um projeto de vida, que é o que a maioria das pessoas não param para fazer. Onde é que Exato. você quer estar daqui a 5, 10 anos? Aonde você quer chegar? Uhum. E é lindo, né? Quando É. a gente E são poucas pessoas que para pensar fazem, nisso, e né? são poucas pessoas que fazem esse projeto para um ano, para 5 anos. São poucas, É verdade. né? Quando eu estou dentro da empresa, eu faço isso, sabe? Com Legal. todos. O que que você quer para 2022? E nós fazemos o quê? Levo cartolina e levo revista e vamos recortar e construir a meta para 2022, Que legal. né? E daí ele leva para casa isso e deixa num lugar que ele visualiza todos os dias a sua meta. E quando chega no final do ano, ou no começo do ano, geralmente é no começo do ano, ele traz novamente
a cartolina, o Seus projeto objetivos. dele Isso. e começa a dizer para a equipe quantos por cento você conseguiu construir da sua meta. Isso. O que ocorreu, que aconteceu. E o que aconteceu e como aconteceu, né? O que você fez para isso acontecer. É Né? verdade. Quantos por cento? Um fala 60, 80, 90, outros 30, 40. Mas o que aconteceu que você estava distraído com a sua meta, que você só conseguiu 30%? É verdade. Né? Eu vejo assim, a construção da meta, ela Fundamental, né? proporciona assim, impulsiona É a uma você. mola propulsora, né? Para você crescer como pessoas, como profissional. Né? É verdade. Mas então, quem vai fazer isso? É o líder, que vai estimular os Você seus gestores, é, né, para poder crescer. criar, né, essas métricas, né? É. Tremendo, muito bom. Assim, para a gente fechar, uma última perguntinha, assim. Tem muita gente que assiste, que são pais, que são mães, né? Então, Não vejo, já tratando foi de... quanto tempo já, nem? Não, tu vê, eu Vou falei sair. para ti, passa voando. Já é 3h55. 3h55. Olha que Ah lá, tá vendo? rápido que Passa passa o rápido demais. tempo, a gente nem Passa percebe, rápido né? demais. Mas assim, para fechar assim com chave de ouro, né? Com uma última pergunta. Tomara que nós tenhamos outros momentos, no que depender de Deus mim, as portas estão abertas. Foi muito bom Obrigada. estar com você, Com né? certeza, Esse estarei tempo, mais você é momentos. fera mesmo. Eu já imaginava, conversando contigo, eu já tinha percebido, né? Com as nossas conversas e tal. Mas agora muito mais. Através de referência de outras pessoas também, tinha essas boas referências tuas. Mas a partir de hoje ainda mais, vamos dizer assim. Mas assim, voltando para a tua profissão, a tua área de atuação, que é a vida empresarial, que dica você daria para pai e mãe, para os pais, desenvolverem na vida dos seus filhos, que ajudasse a eles na futura vida profissional? Que dica você daria para Essa pais... vida profissional dos filhos? Dos filhos, não dos pais, dos filhos. Sim. Que dica você daria aos pais na formação dos filhos para a vida profissional? Eu tenho um cuidado muito grande, sabe, com isso, sabe? Porque os pais são responsáveis pelos adultos, pelos filhos que vão se tornar adultos. Né? Você sabe que eu tenho um casal, né, de filhos, né? Meus filhos são todos adultos e eu já tenho as minhas netas. E eu cobro muito isso deles, né? Vocês são responsáveis pelo adulto que eles vão se tornar. É verdade. E por quê? Porque a criança, ela vem, como fala, né? Um papel em branco, ela não tem experiência de nada. Quem que vai fazer a formação? É os pais. É verdade. Se a criança, em tudo que falta na criança, porque os pais não ensinaram. Se a criança, ele é um adulto que não tem pontualidade, porque na infância não foi trabalhada a pontualidade. É verdade. Se a criança... E dá trabalho isso, né? Isso dá trabalho, né? Como fala, a pontualidade faz parte da educação da criança. Do respeito ao outro. Exatamente, né? Então, assim, ele não tem que aprender lá na empresa, ele tem que vir já com essa bagagem, com esse aprendizado. Casa, né? Você tá entendendo? Então, hoje, os pais têm que se preparar mais para ser pais. Sim. E que dica você daria, por exemplo, para os pais se prepararem mais na grande missão de serem pais? Olha, as pessoas todas trabalham, né? Sim. Toda a família estão trabalhando, pai e mãe, né? Fala assim, eu não tenho tempo para ficar cuidando dos meus filhos. Mas o Isamitiba coloca o seguinte: dê 15 minutos de qualidade para os seus filhos, que você já está tudo resolvido. Olha lá. Dê 15 minutos. 15 minutos de qualidade. Né? Esteja com ele presente. Porque muitas vezes eu tenho percebido que ou a mãe ou alguém fica em casa para cuidar dos filhos, mas não tem a qualidade de vida com eles. É verdade. Né? Então, qual é a dica? Dê qualidade. Né? Esteja junto com teus filhos, ouça o que eles estão dizendo. É verdade. Porque... Seja amigo, né? Seja amigo. Ouça o que eles estão dizendo. Acompanha o que eles estão querendo fazer, né? Que eles estão fazendo. Porque se não tiver isso, eles vão ser construídos da forma que aprenderam mesmo. Então, e a educação cabe aos pais, né? A educação. Hoje a gente vê muito a terceirização da educação.
jogando a encargo dos professores, né, dos É, terapeutas, às vezes é, até dos psicólogos, né, dos exato. pastores. Ah, eu trouxe meu filho para a igreja, porque a igreja tem que criar os meus filhos, né, tem que educar os meus filhos. Não, a gente faz um papel secundário, de apoio aos É, pais, mas não primário. exato. Educação se dá em casa, Em casa, né? Então, como vai dar, né? É conversando. conversando. Começa tudo na comunicação, É verdade. né? Nem que, ó, filho, vamos lavar uma louça? Vamos lavar uma louça junto. Vamos arrumar uma cama? Vamos arrumar essa cama junto. Porque aí é o princípio do ensinamento, É verdade. né? Então, estejam presentes, não sejam pais ausentes. É verdade. Né? A dica é que os pais não podem ser ausentes. Se eles tomaram a decisão de ter filhos, eles não podem ser ausentes. Uma parte deles tem que ser doada para eles, né? E não preciso ter, né, tantas horas com os filhos, Sim. mas seja um tempo Sejam presentes, né? de No tempo qualidade. que tiverem, sejam presentes. Né? Então, mas com essa vida estressada, né, que todo mundo fala, né, que todo mundo vivencia, né, e daí, estou cansado, chego em casa, preciso descansar. Mas cuidar do filho, andar de bicicleta com o filho, soltar uma pipa com o filho, é uma terapia ocupacional, faz bem para si, elimina o teu hormônio de estresse, né? Sim, De cortisol, vai diminuir e você vai ter o benefício disso. é verdade. Então falta o quê? Um olhar, Sim. né? Um olhar para isso, Diferenciado. diferenciado para isso. Amém. Que legal. Que Né? joia. Quero te agradecer de todo o coração. Passou Obrigada. voando, né? O nosso tempo junto. Meu Tá Deus. tão gostoso o Mas nosso tomara que seja, bate-papo aqui. tomara que seja o primeiro de muitos encontros, Com tá? certeza, Foi, tenho certeza disso. foi maravilhoso, né? Você fala muito bem, flui muito bem nos diversos assuntos que nós Aham. abordamos. E tem muita sabedoria ao falar, né? Além de uma voz bonita. Ah. Muito bonita, tá? Parabéns. Obrigada. Você tem uma voz lindíssima. E quero te agradecer de coração, tá? Pelo privilégio de tê-la aqui conosco no nosso podcast, Casa na Rocha. Sim. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida, a tua Amém. profissão, a tua Amém. vocação. E tua casa, né? Tua família, Amém. teus filhos, tuas netinhas. Que Deus abençoe tremendamente você. Agora nós vamos fazer. Deixa as suas redes sociais, fala um pouquinho, Sim. né, do que você faz, e, assim, do teu trabalho, rapidamente, assim, né, tuas Tá. redes sociais, de forma objetiva, as áreas que você atua, para o pessoal entrar em contato com você. Sim. A minha rede social é psicóloga Débora Furlan. Sempre estou fazendo vídeos, né? Sempre estou dando alguma pincelada na vida profissional do empresário. E sempre estou postando, né? Dá uma olhadinha, faz um comentário, faço vídeos, né? Faço live, né? Que legal. Algum assunto que vocês desejam ou têm interesse de querer saber um pouco mais, pode falar nas minhas redes sociais lá que eu vou estar atendendo e respondendo a todos. Que legal. Né? Psicóloga Eu sou Débora psicóloga Furlan. Débora Furlan. Tá. Eu sou consultora na área organizacional, sou psicóloga organizacional, trabalho dentro das empresas, faço palestra também. Essa semana passada fiz palestra para professores, Que legal. né? E gosto muito de estar servindo as pessoas, né? Que Então, bom. assim, isso é muito prazeroso, tudo isso para mim. Nada disso para mim que eu faço é pesado, é leve. Amém. Né? Trabalho em várias empresas, tenho a minha clínica agora que eu terminei, quero convidá-lo, né, para você estar indo lá, para fazer uma Vou, com oração, muito para conhecer prazer. o meu espaço, Que um legal. espaço pequeno, mas é só meu ali, né? Eu que vou legal. estar atuando, Com prazer, vou né? sim. E nós vamos fazer isso sim. Então é isso aí que eu quero dizer a vocês, passar essa mensagem, Que bom. né, para todos estarem Obrigado, atentos. tá, querido? Obrigado, Deus te abençoe. Ao mesmo Amém. tempo, nós queremos, né, dar o tchau, né, para você, que Deus te abençoe, abençoe a tua Amém. casa, a tua vida. Venha nos visitar, quarta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 9 às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Nosso site é casanarrocha.com, nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, e entre em contato conosco, esteja conectado conosco, eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Quero terminar orando pela sua vida, como sempre a gente faz aqui. Começa com a palavra, termina com a oração, Amém. orando pela sua vida.
que Deus abençoe tremendamente a tua vida, a tua casa e a tua família. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, agradecer de todo o coração, todos aqueles amados irmãos, irmãs, ouvintes, queridos, pessoas diversas que de diferentes lugares estão nos ouvindo aqui, nessa temática tão importante, sobre o cuidado de si, sobre a saúde mental, sobre a vida profissional e a relação que tudo isso tem com as diversas áreas do nosso ser, da nossa vida, o autoconhecimento. Pai, nós te louvamos porque em Ti nós aprendemos a ter autoconhecimento, a ter a nossa real identidade. Não no outro, não nas coisas, não nos problemas, mas na relação com o grande eu sou, com o grande Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A criação, ela se realiza, ela se encontra na relação com o seu Criador. E nós te agradecemos por tudo isso, Pai, que cada um daqueles que estão nos ouvindo sejam sarados, curados, restaurados. Se não estão bem, busquem ajuda, Pai, com pessoas que o Senhor enviar nas suas vidas, de alguma maneira, seja de ordem espiritual, psicológica, emocional, que possamos abrir o nosso coração, que não possamos sofrer calados, ó Deus, angustiados, enclausurados, não encavernados, não, Senhor, que possamos sair para fora, abrir o nosso coração e, ao mesmo tempo, sermos curados, restaurados, libertos, transformados pelo Teu poder. Amém. Obrigado porque o Teu Evangelho é poderoso para salvar, é poderoso para transformar a vida das pessoas. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um dos ouvintes e que essa palavra vá longe, por todos os rincões da terra, Pai, através de todos os meios, o Senhor venha a ser engrandecido, glorificado, através da vida dos teus filhos. Também oro pela tua filha que aqui está, ó Deus, que veio somar conosco, que veio, ó Deus, compartilhar, derramar sobre nós, daquilo que o Senhor tem construído na vida dela. Abençoa, guarda ela, sua casa, sua família, e cada pessoa, cada família representada, cada um dos nossos ouvintes, sejam tocados, abençoados por Jesus de Nazaré. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Para finalizar, amém. Então, dica de 2 livros que eu mencionei: O Líder Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero, tá? Pela United Express, é o nome da editora, é United Press. E o segundo livro, Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Não é perfeito, do Augusto Cury. Não é do Augusto Cury, não, é do John MacArthur. John MacArthur é um pastor norte-americano, um dos melhores livros que eu já li nessa área. Augusto Cury também tem um livro para dar de dica aqui, que é Lidere a Si Mesmo, do Augusto Cury. Para mim, é um dos melhores livros do Augusto Cury. Lidere a Si Mesmo, vai ser uma bênção. E também tem um livro recente que saiu do Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. Perfeito. Do Tiago Brunet, vai ser uma bênção em nome de Jesus. E o último livro que eu quero deixar de dica para você que está nos assistindo, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Para você que gosta da área, também tem esse livro. As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança do John, agora me deu um branco, o autor, mas eu vou estar colocando aí nos comentários. Deus te abençoe. John Maxwell. John Maxwell, um especialista, tem mais de 50 livros na área de liderança. John Maxwell. Quero deixar aqui para você, John Maxwell, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós, e agradeço de coração o carinho de estar conosco aqui. Obrigada, querido. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Amém. Grande abraço, queridos. Tchau, tchau.